Olá pessoal, eu sou o professor Valdilson Pessoa, professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. E hoje nós vamos ver uma curiosidade muito legal. Eu vou ensinar vocês a multiplicar usando retas. Então eu tenho aqui nesse primeiro exemplo a multiplicação entre o número 12 e 31. Então, como é que nós vamos proceder? Vamos começar aqui pelo primeiro fator. Nós temos o número 12. Eu vou representar esse 1 por uma reta. Paralelo a essa reta, eu vou representar o número 2 com duas retas, um pouco distante da primeira reta. No fator 31, eu vou representar o número 3 com três retas concorrentes das retas que nós já fizemos aqui. Então nós temos 1, 2, 3. E paralelo a essas três retas, eu vou representar o número 1 com uma reta também paralela a elas e concorrente às outras três. Tá? Então nós temos aqui essa figura e vamos separar ela de duas formas. Uma, as extremidades, que são essas duas pontas aqui, e o meio. Então o que nós vamos fazer? Vamos contar as interseções que existem entre essas retas. Então nessa primeira extremidade aqui eu tenho 3 interseções. Então vamos representar essas 3 interseções com o algarismo 3. Nessa outra extremidade eu tenho 2 interseções. Vamos representar essas 2 interseções pelo algarismo 2. E aqui no meio eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 interseções e vamos representar pelo algarismo 7. Então, o resultado da multiplicação 12 por 31 vai ser o número 3, 7 e 2. Se você tiver dúvida, pegue sua calculadora ou faça pelo algoritmo da multiplicação, que você vai ter o resultado 372. Ok? Então, vamos passar aqui para o segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos o número 23 multiplicado por 32. Tá? Então, vamos proceder da mesma forma como no primeiro exemplo. Para representar o algarismo 2, vamos traçar duas retas paralelas. Para representar o algarismo 3, vamos traçar 3 retas paralelas um pouquinho afastadas dessas duas. Ok. Para representar o algarismo 3 do segundo fator, nós vamos representar por 3 retas concorrentes a essa que nós já temos. 1, 2 e 3. E para representar o algarismo 2, vamos colocar 2 retas paralelas a essas 3, um pouquinho afastadas delas. E da figura, vamos separar em duas partes. Primeira parte, que são os extremos, e a segunda parte, que é representada pelo meio. Então vamos conferir agora quantas interseções nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 interseções. Aqui na outra extremidade nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 extremidades. 6 interseções. E aqui no meio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 interseções. Observe que agora nós temos uma diferença daquele primeiro exemplo. O número aqui foi um número maior que 9. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar essa dezena aqui e jogar para cá, somando. Então 6 mais 1, 7. E aqui vai ficar o número, o algarismo 3. E aqui eu tenho o algarismo 6. Então, o produto 23 por 32 vai ser igual a 7, 3 e 6. Qualquer dúvida, pegue a calculadora, multiplique 23 por 32, que vai dar 736. Ok? Vou passar mais um exemplo, aumentando a quantidade de algarismos em cada número. Vamos ver como é que vai ficar aqui com o número 123 multiplicado por
213. Tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Primeiro algarismo tem 1, então representado por uma reta. O segundo algarismo, 2, representa por 2 retas. E o terceiro algarismo, 3, representa por 3 retas. O próximo fator, que é o algarismo 2, representa por 2 retas. O algarismo 1, representa por uma reta. E o algarismo 3, representa por 3 retas. Bom, esse exemplo já é um pouquinho diferente dos outros dois. Vamos separar, começando pelas extremidades. Tá? Então aqui eu tenho 1, 2, 2 pontos de interseção. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos de interseções. Bom, agora vamos nos aproximar do centro. Então, aqui e aqui. O que nós temos aqui? Nessa parte, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 interseções. Nessa outra aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 interseções. E no meio, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 interseções. Então, nós temos aqui 2, 5, 11, 9 e 9. Só que aqui nós temos mais do que 9 unidades. Então, o que nós vamos fazer? Vamos tirar essa dezena e jogar para cá, somando. Logo, nós teremos 6. E aqui vai sobrar a unidade. Então, o produto 123 por 213 vai ser igual a 2, 6, 1, 9 e 9. Qualquer dúvida, pegue a calculadora ou utilizando o algoritmo da multiplicação, que o resultado vai dar 26.199. Se você gostou, compartilhe. Obrigado.